Os probleminhas aparecem da tecnologia, mas nós conseguimos resolver. Pedimos desculpas a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e vamos caminhar, que Paulo Freire não desiste nunca, não é? Quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos alunos, colegas, familiares, amigos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer imenso estar com vocês. A nossa saudade de vocês é muito grande, mas estamos caminhando, caminhando firme. Essa live de hoje é uma iniciativa do projeto de extensão coletivo Paulo Freire, que é coordenado por mim, do DCIE, Departamento de Ciências da Educação, e pelo professor Anderson, do DLA, Departamento de Letras e Artes da UESC. Nós queremos inicialmente, professoras, fazer uma singela homenagem a duas grandes pessoas importantes na nossa vida. Paulo Freire, esse pensador, escritor, educador, filósofo, patrono da educação e que é eternamente professor. E a professora Arlete Vieira, professora do Departamento de Letras, responsável pela criação do coletivo Paulo Freire. Nós temos um carinho imenso por ela, uma profissional exemplar. Nossas saudades, Arlete, para sempre. Essa live, ela tem o tema Educação em Tempos de Pandemia. O que faria Paulo Freire? Essa temática nos instiga a questionar o que Paulo Freire nos faria, o que faria por nós hoje, neste momento de pandemia. E por que nós escolhemos esse tema? Porque estamos vivendo um tempo de perseguições a Paulo Freire, porque estamos vivendo um tempo de perplexidades políticas, de absurdos, e estamos vivendo uma crise enorme na saúde e na economia com a pandemia do coronavírus. E esse momento nos gera, assim, grandes expectativas educacionais. Então, por isso, convidamos duas professoras, grandes professoras, a professora Maria Aparecida Camarano Martins, pedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade de Brasília, integra o grupo de pesquisa em práticas educativas, realiza pesquisas relacionadas à criança, à infância e à educação infantil. Isto me alegra muito, professora. Participa do comitê diretivo do MIEIB, Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, e do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal. Seja bem-vinda, professora. E a outra professora é a nossa querida Gilvânia, nossa colega de UESC. Quem é Gilvânia? Gilvânia é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA-UESC, professora do Departamento de Ciências da Educação, professora de Políticas Públicas da graduação e da pós-graduação em Educação Infantil, foi presidente da UNCME por 2 mandatos. Hoje, ela faz parte da diretoria da UNCME, é membro do Fórum Estadual de Educação da Bahia e membro do Fórum Ampliado dos Conselhos de Educação. A professora Gilvânia também é membro do Comitê de Olho nos Planos e do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bem-vinda, professora Gilvânia. É com muita alegria que recebemos você aqui. E eu tenho certeza que os seus alunos, seus colegas estão aqui querendo lhe ouvir, assim como querendo ouvir a professora Cida Camarano. E, para iniciar esta live, nós partimos de um pensamento de Paulo Freire.
Educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. É acreditando neste pensamento de Paulo Freire que nós convidamos vocês à reflexão. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, não temos uma educação baseada em Paulo Freire. Paulo Freire, ele nunca conseguiu entrar na educação institucionalizada. Fora do Brasil, nós temos Paulo Freire fazendo sucesso. Infelizmente, no Brasil, nós temos perseguições a Paulo Freire. Nós não conseguimos avançar na ética, por conta disto, na política, no diálogo e nem na crítica. Infelizmente, é esta a nossa realidade. E neste momento de crise, nós temos, assim, Paulo Freire como um braço forte, porque ele nos ajuda a compreender o mundo. Paulo Freire, ele nos faz repensar a função social da escola. Ele nos faz repensar que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos formar. E aí eu convido vocês à reflexão. O que Paulo Freire faria neste momento de pandemia com a educação básica? Olhando para todos os seus segmentos, para a educação infantil, ensino fundamental, para a educação de jovens e adultos, ensino médio. O que Paulo Freire faria neste momento? Eu nem digo diria, porque assim como diz o nosso colega Anderson, Paulo Freire faz. Paulo Freire é ação, Paulo Freire é movimento. Então, o que é que ele faria neste momento de pandemia pela educação básica, professoras? Vamos começar com a professora Cida Camarano, que é nossa convidada especial, externa. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer professora e companheira Gilvânia, de algum tempo a gente se conhece, uma militante aí da educação, e eu fico muito honrada, a professora Cláudia também, que me recepcionou aqui, né, tão bem, e eu fico muito honrada em estar com vocês aqui, e é uma oportunidade que eu estou tendo de conversar sobre Paulo Freire, né? Imagine o meu compromisso e a minha ousadia, eu vou dizer assim, de conversar com o coletivo Paulo Freire, né, de iniciativas extensionistas, nessa perspectiva libertadora, intercultural e decolonial. Mas eu entendi que eu poderia estar, assim, né, dialogando e aprendendo muito com vocês aqui em relação a Paulo Freire. E é por isso que eu estou aqui. E eu gostaria de falar brevemente de onde que eu falo. Bom, eu falo aqui agora, sou do Movimento Interfor de Educação Infantil do Brasil, o MIEB, como você já falou, Cláudia, que é um movimento interinstitucional e suprapartidário de âmbito nacional, constituído por fóruns estaduais, regionais, municipais e distrital de educação infantil, atuante nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, articulado por diversas instituições, órgãos e pessoas comprometidas com a defesa do direito das crianças de 0 até 6 anos de idade à educação infantil pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social. Tem como um dos seus objetivos, e por isso que a gente não foge à luta, a promoção e a participação no debate a respeito de assuntos relacionados às crianças, às infâncias e à educação infantil, bem como na formulação e monitoramento de políticas públicas voltadas a esse público. Eu falo também de uma experiência de 30 anos em um trabalho que realizo com crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social desde a década de 1990, já em vigência, logo no início em vigência, o Estatuto da Criança e o Adolescente, que por terem seus direitos violados, seja por abandono, maus tratos, negligência, abuso, são encaminhados temporariamente às instituições de acolhimento.
A propósito, eu gostaria de evidenciar, em se tratando de ECA, que completou 30 anos agora no dia 13 de julho, um legado de Freire no que se refere ao capítulo 2 do direito à educação, à liberdade, ao respeito e à dignidade. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: liberdade de opinião e expressão. E olha o que lindeza, que boniteza, como diria ele, que ele deixa para nós aqui. Em relação ao Estatuto, não seria possível deixar de constar no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente um capítulo sobre o direito à liberdade, o respeito e a dignidade. Seria incompreensível, mais ainda inaceitável, um Estatuto da Criança e do Adolescente que não fizesse referência a aspectos do direito à liberdade, como o de vir, o de ir e estar nos logradouros públicos, o de opinião e de expressão, o de brincar, praticar esportes, divertir-se, etc. Numa sociedade, porém, de gosto autoritário como a nossa, elitista, discriminatória, cujas classes dominantes nada ou quase nada fazem para a superação da miséria das maiorias populares, consideradas quase sempre como naturalmente inferiores, preguiçosas e culpadas por sua penúria. O fundamental é a nossa briga incessante para que o Estatuto seja letra viva e não se torne, como tantos outros textos em nossa história, letra morta ou semi-morta. Então, isso daqui a gente tem que ler todos os dias para poder ir à frente, de fato, garantir a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E nós estamos falando aqui nesse sentido, porque ainda hoje não consideramos que a criança seja, na sua inteireza, considerada prioridade absoluta, né? E essa situação que eu disse das crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, me inspiraram a realizar uma pesquisa no doutorado, buscando evidenciar as vivências das infâncias muito próximo de Paulo Freire, né? Crianças de ontem e de hoje em situação de acolhimento institucional, invisibilizadas no contexto de educação escolar. Em uma constituição histórico-cultural das crianças, como diria Paulo Freire, como possibilidade e não como um determinismo. Né? Ele fala isso naquele livro A Sombra desta Mangueira, e aí ele avança mais nessa perspectiva, que está muito relacionado à criança em situação de risco e vulnerabilidade social, quando ele fala desse determinismo, dessa naturalidade que leva ao assistencialismo. E o que nós queremos, diferente do que nós queremos, que é de assistir, né, de direito da criança, sem assistencializar. E que insiste em sugerir, quando se fala na perspectiva de assistencialista, que o grande problema que tem os deserdados se acha nas deficiências da natureza. Então, tem tudo a ver com o que Paulo Freire em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O problema está nas suas relações com o mundo natural, assistir sem assistencializar. E a política progressista sublinha a importância do social, do econômico, do político e do poder. Quando nós nos reportamos a esses dois contextos relacionais, buscamos no seu cotidiano inspirações do grande educador Paulo Freire, porque sua obra possui elementos que nos permite buscar inspiração para enfrentarmos, inclusive, esse período difícil que nos foi imposto pelo avanço da pandemia de Covid-19. E aí eu falo, professora Cláudia, não só da educação infantil, estendo para toda a educação básica, educação superior, né? Porque, e aí começando desde a educação infantil, embora que Paulo Freire não se dedicou exclusivamente, ele não tenha se dedicado exclusivamente ao
estudo da educação de crianças de 0 a 6 anos de idade. No entanto, ele traz memórias dele da infância muito fortes, das suas vivências da infância, aquela infância rica que ele fala, sensorial, da experiência, do contato, da relação com a natureza. Ele carrega esse menino dentro de si. E podemos constatar essas memórias quando, no livro A Sombra desta Mangueira, ele fala, olha que boniteza, meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado, jaqueiras e barrigudeiras, árvores, cores, cheiros, frutas, que, atraindo passarinhos vários, a ele se davam como espaços para seus cantares. Em outras passagens também, a gente vê muito fortemente essas memórias de Freire, de sua infância, naquele livrinho dele, A Importância do Ato de Ler. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo, e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro, gravetos, o meu giz. Olha que coisa linda, né? E mais uma outra relação que ele estabelece com esse período, quando ele fala, há pouco tempo, com profunda emoção, visitei a casa onde nasci. Pisei o mesmo chão com que me pus de pé, andei, corri, falei, aprendi a ler. Ele traz aqui todas as perspectivas de desenvolvimento do ser humano, né? Desde a infância. O mesmo mundo, primeiro mundo, que se deu à minha compreensão pela leitura que dele foi fazendo. E essa leitura dele, que ele foi fazendo, foi a partir das relações constituídas com as pessoas e com o meio. E aí ele fala uma coisa muito bonita, os não-eus que me fui constituindo como eu, os não-eus da relação que ele estabelecia com outras pessoas, com a família, com os coleguinhas, com os amigos, né? Então, ele faz ele deixa para nós essa memória, né, que ele traz muito fortemente nos seus livros. E aí, mais à frente, eu queria só dar um primeiro compasso, né, a gente vê da importância, desde a educação infantil, de se trabalhar alguns pressupostos de Paulo Freire, como eu trago aqui, a educação emancipadora, dialogismo, círculo de cultura e esperança. Então, é isso que eu gostaria de estar contribuindo com a nossa fala hoje. Obrigada, professora. É isso, Paulo Freire diz, educamos, né, em interação. Eu, o outro e o mundo. E é por isso que a educação de Paulo Freire é uma educação humanizada. E agora vamos ouvir um pouquinho a professora Gilvânia. Tá Microfone. Eu estou dizendo que eu estou virando especialista em falar de microfone fechado, né? Mas eu quero, assim, fazer uma saudação muito especial à Cláudia, agradecer o convite, não é? Eu diria, Cida, que a ousadia, né, nossa de estar aqui e a coragem de Cláudia, né, de trazer essa dupla para esse debate tão importante, essa discussão de um coletivo que, em nossa universidade, na região, tem uma representatividade tão grande. Eu gostaria, Cláudia, antes de começar a problematizar a questão, dizer duas palavras que resumem um pouco o meu sentimento aqui. A primeira delas é alegria, né? A sensação que a gente tem nesse contexto que a gente está vivendo, olha, que bom que nós estamos ao vivo, presencial, porque o nosso presencial hoje é esse online. E só o fato de saber que tem colegas nossos nos assistindo, estudantes nos assistindo, né? Pessoas com quem a gente tem um convívio, isso parece que nos aproxima um pouco mais de uma realidade que a gente foi abruptamente impedido de ter com a chegada da pandemia, né? Eu estou desde o dia 12 de março em casa, praticamente criando raízes dentro de casa.
E a gente sente muita falta, sim, dos nossos alunos, das nossas discussões. Se tiver aluno aí me assistindo, sabe o quanto eu sou apaixonada, né, pelos nossos alunos, porque a gente aprende muito com eles. Mas a segunda palavra é gratidão. Quando você nos convida para estar aqui discutindo Paulo Freire, você nos convida também a tirar do lugar comum toda essa discussão que a gente tem tido sobre a pandemia, que parece que nos coloca numa situação de não enxergar a realidade em toda a sua abrangência. E trazer a discussão de Paulo Freire para pensar também a educação em tempos de pandemia é sair desse lugar comum e buscar a nossa historicidade. E assim eu talvez já comece a dialogar um pouco sobre a problemática que você nos traz nesse primeiro momento. Então, eu agradeço muito a Cida de ter topado estar comigo nesse momento aqui com você, porque é uma das pessoas mais especiais que eu conheço, de trabalho, de militância. E o MIEB, quando eu conheci com Cida, lá em Brasília, o Fórum Nacional de Educação, a gente foi construindo esse amor pela educação brasileira, educação pública, mas trazendo a militância acadêmica como um foco importante da nossa atuação. Então, gratidão, muita gratidão a você. E aí a gente conversava muito, eu e Cida, o que dizer nessa live. Cida dizia, eu vou começar por aqui. Eu dizia, olha, eu vou pegar essa outra abrangência, porque a gente fala de onde a gente vive, não é? E a gente fala a partir também da nossa história, da nossa trajetória, e todos vocês sabem que a minha história e minha trajetória, ela também tem muito a ver com os conselhos de educação, com a gestão democrática, com a participação social, mas ela também tem muito a ver com o coletivo Paulo Freire, tá, Cláudia? Eu tenho, assim, a honra de ter participado com a professora Arlete do primeiro momento de criação do coletivo Paulo Freire, quando esse coletivo ainda não tinha nem essa dimensão quantitativa nem qualitativa, mas era um coletivo que vinha sendo trazido com toda aquela amorosidade, aquele compromisso de Arlete, compromisso com o mundo, né, que todo mundo que a conheceu sabe disso, e floresceu, e é esse trabalho que hoje você coordena, a professora Lilian, né, a quem também eu faço uma saudação. Então, do que dizer nesse momento? Eu estava pensando que em 2014 eu ganhei um presente que, para mim, assim, foi um dos maiores presentes, né? O livro de Nita Freire, Nós Dois, que conta um pouco da história de Paulo Freire e da vida, né? Paulo Freire como homem, como cidadão comum, né? Como o amor da vida de Nita, e eu acho que é no amor que a gente se revela mais exatamente quem a gente é. E ela contava um pouco, e eu comecei a ler esse livro e fiquei um pouco pensando, esse homem das ideias que a gente conhece, da ação que a gente conhece, esse grande pensador, e esse homem, né? Esse homem amoroso, esse homem do cotidiano. E eu me encorajei, Cláudia, de vir aqui conversar a partir de uma citação que tem nesse livro, do livro Nós Dois, e eu recebi autografado, e para mim é uma das grandes preciosidades que eu tenho, né? A citação diz assim: com enorme e profunda capacidade crítica, Paulo foi um menino ao se entregar, mesmo na idade adulta, às coisas que só as crianças fazem e pensam. Paulo nunca quis perder sua alegria menina e sua enorme tolerância às fragilidades humanas. Nunca mudou isso. Permaneceu com essa postura menina até a sua morte. Então, é com esse espírito de aprendente, de quem espera encontrar em todos vocês, né, nossos conversantes, né, não são nossos ouvintes, mas são nossos conversantes, essa tolerância e essa generosidade para acolher essas nossas pistas sobre Paulo Freire que eu e Cida estamos trazendo hoje. E aí, como a nossa conversa é sobre educação em tempos de pandemia, o que faria Paulo Freire, eu fico pensando, se estivéssemos no círculo de cultura e estivéssemos discutindo as palavras geradoras, né? A gente pensar a realidade a partir das palavras. O que está na ordem do dia? Pandemia, abandono, exclusão, desigualdades,
vulnerabilidades. De outro lado desse caso, como bem você colocou, a questão das crianças em casa, a questão das aulas remotas, e o que é mesmo isso, as escolas fechadas, as pessoas distantes. Então, nós teríamos muitas palavras para botar na roda e discutir. Então, assim, eu fico pensando o que faria Paulo Freire. Ele nos ajudaria a pensar muito sobre essas questões. Mas também, indo adiante nessas palavras, dentro desse nosso ciclo de cultura, desse nosso debate, Paulo Freire também traria à tona, para além dessas questões que eu acabei de dizer, a palavra vida, a palavra direito, a palavra igualdade, a palavra respeito, né? A palavra valorização, enfim. Paulo Freire nos faria, de certa forma, sairmos desse emaranhado de que só a pandemia e as suas circunstâncias, e nos diria, tem mais aí para ser debatido. Tem mais aí para ser debatido nesse processo da pandemia. E aí tem que trazer para esse nosso debate, não é, Cida? A questão das nossas identidades. Cida falou aí da importância da educação infantil, das crianças, da cultura, da vida, né? Então, o que é que nos caracteriza nesse momento? Nós não perdemos nossas identidades por conta da pandemia. Não deixamos de ser sujeitos históricos, né? Estamos condicionados do ponto de vista das condições de saúde, da proliferação do vírus, mas não deixamos de ser sujeitos históricos. E eu entendo essa questão da historicidade como algo fundamental para que a gente possa até entender que caminhos nós precisamos trilhar. E aí onde eu entendo que a gente precisa entender quem é esse Paulo Freire e o que ele pensaria, por exemplo, nesse momento sobre a educação, né? Que a educação é um direito humano, mas que a educação ela também acontece na escola e que a escola é esse lugar especial de esperança, de luta, de resistência, de construção de identidades. Então, eu entendo, Cláudia, e tenho sentido falta, que bom que o coletivo Paulo Freire está aí para trazer essas questões à tona, de nós discutirmos todas essas circunstâncias da pandemia, mas trazendo à tona a questão da esperança, a questão da identidade, a questão da luta, a questão da resistência. Senão, nós podemos imaginar, sim, que esse vírus pode nos vencer. Quando eu digo nos vencer, não digo nem biologicamente, que esse vírus pode nos matar socialmente. E aí Paulo Freire diria, alto lá, né? Nós temos a nossa história. Então, nós precisamos revisitar, e eu pensei que para essa conversa de hoje, se eu quero minimamente discutir um pouco com quem nos ouve, com quem participa conosco desse momento, a gente teria que, inevitavelmente, para discutir educação em tempos de pandemia, dentre tantas riquezas que nós temos de Paulo Freire, mas nós teríamos que transitar entre a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia. Eu, enquanto professora, enquanto militante, né, eu entendo que nós temos que revisitar a pedagogia do oprimido. Porque se a gente visitar a pedagogia do oprimido, ou se a gente revisitar, a gente vai entender, né, que esse é o momento, quando Cláudia diz do que faria, Paulo é um homem de ação, e Nita Freire coloca muito isso no nós dois. Do quanto o Paulo, homem, cidadão, pessoa, era também um homem de ação. E se a gente revisitar essa pedagogia do oprimido, o que é que a pedagogia do oprimido nos remete, né? A necessidade de nós continuarmos lutando contra as forças opressoras da sociedade, que são exatamente essas forças opressoras que excluem nossas crianças, adolescentes e adultos do processo educacional, por exemplo, que as condena ao fracasso, à exclusão. Então, nós precisamos revisitar a pedagogia do oprimido para nós compreendermos, por exemplo, quais são as forças opressoras desse momento de pandemia, para que a gente possa enfrentar e lutar contra essas forças opressoras. Então, esse é um ponto que eu queria trazer como uma primeira sinalização para a nossa conversa.
Um outro ponto é da questão do entendimento da escola como um espaço de relações. Precisamos recolocar a escola em qual é o seu papel. E isso vai nos ajudar a entender o que é que nós precisamos fazer com o direito à educação hoje. Porque a escola não é só um lugar de transferir conhecimento. A gente discutiu tanto aí a questão da educação bancária, que o Paulo Freire era contrário, né? Está tratando da escola como um espaço de relações, como um espaço transformador, né? Que tem um papel crítico, criativo, portanto, não é um lugar só de estudar, de aprender conteúdos, mas a escola como um lugar onde a gente se encontra, conversa, se confronta com o outro, né? Debate, discute, faz política, e se entende como sujeito do mundo, como sujeito histórico. Então, eu estou sentindo falta dessas discussões, sabe, Cida? Dessa educação em tempos de pandemia. Parece que a gente precisa só discutir protocolos. Só. Para uma situação X ou para uma outra situação. A gente precisa trazer essas questões, né, da escola. Então, o que aprendemos, dizia Paulo Freire, depende também das condições de aprendizagem. Então, qual é exatamente o papel da escola? E eu estou vendo aqui um interlocutor perguntando, nesse momento de distanciamento social, que tipo de relações a escola precisa estabelecer nesse momento? Será que são as relações que estão nos impondo? Ou será que nós precisamos construir essas relações? Então, na realidade, se a gente fosse perguntando, né, o que diria Paulo Freire, por exemplo, sobre as atividades pedagógicas não presenciais? Ou será que Paulo Freire nos diria, para serem pedagógicas, precisariam ser presenciais, ou precisariam implicar essas relações que a escola traz na sua função? E mais, Cláudia, para que a gente vá para uma segunda interlocução, né? A outra questão que eu tenho a impressão que o Paulo Freire também nos instigaria a pensar é sobre a questão da escola pública nesse momento. Se a gente pode pensar que, de alguma forma, a pandemia está nos atacando a todos, a gente também precisa pensar quais são os ataques que possivelmente estão sendo feitos à escola pública nesse momento de pandemia. Não é? Quais são os vírus que a gente vai precisar enfrentar nesse exercício de luta e de resistência que estão afetando a escola pública? Então, para Paulo Freire, não é? A gente precisa cuidar da escola pública, porque essa escola pública é a escola das camadas populares. Então, a Cida tratou dessa questão da educação popular. Fico pensando essas questões todas e entendendo que se a gente pensa a educação como direito humano, se a gente pensa todas essas palavras, e se a gente pensa na questão da defesa da escola pública, eu não tenho dúvidas, né? Acho que até uma grande ousadia da minha parte, mas a gente precisa cuidar dessa escola pública nesse momento em que ela está supostamente fechada, né? Eu diria que está com as aulas suspensas. E aí, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria dizer que, por tudo isso que a gente está discutindo aqui, Paulo Freire apostava sempre na história, né? E na recusa ao determinismo. Então, o que nós podemos fazer nesse momento, né? Para que a gente tenha nas mãos a nossa história e para que a gente não aceite o determinismo que está nos impondo de todas as formas. Eu pretendo discutir isso um pouco no segundo bloco, se a gente aí for conversando. Certo. Então, essas as minhas primeiras considerações. Muito bom, Giovânia. Fico muito feliz com as colocações de vocês. E as pessoas que estão nos assistindo, participando, também estão aqui agradecendo. Nós temos pessoas até de São Luís do Maranhão. Eu fiquei muito feliz com isso. Temos pessoas falando da importância de Paulo Freire, né, dessa presença de Paulo Freire hoje na educação, nesse momento. E aí, Giovânia traz algo interessante, que são as obras de Paulo Freire. E aí a gente pode dizer que as obras de Paulo Freire, elas decodificam a realidade.
E quando nós conhecemos essas obras, nós passamos a nos inserir na realidade, na sociedade, de forma crítica. Então, é um convite que nós fazemos a todos vocês. Leiam, discutam, debatam as obras de Paulo Freire nesse momento, para se fortalecer, para assegurar a sua fala, o seu poder, o poder que você tem de lutar por uma educação pública de melhor qualidade. Então, nós temos várias obras muito interessantes, críticas. Hoje, uma colega dizia para mim assim: o importante de ler Paulo Freire é que, para além da criticidade, a gente vê o lado humano dele. A gente percebe Paulo Freire dentro da educação pública, querendo o melhor, dizendo para a gente: vamos nos fortalecer, vamos ter força, coragem. E as leituras nos instigam a esta força, a esta coragem. Então, nós temos Pedagogia da Autonomia, que eu não vejo como um professor ser professor sem ler o livro Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Esperança. Gente, é preciso esperançar. Não dá para a gente morrer. Não dá para a gente se entregar. É preciso esperançar. E Paulo Freire nos alimenta no seu livro Pedagogia da Esperança desse desejo de esperançar. Em outros livros que ele traz para a gente, Medo e Ousadia, esse livro é importantíssimo para nós. Entender que nós somos humanos, que ao mesmo tempo que temos medo, nós podemos ter a ousadia de lutar, de buscar, como seres históricos que vocês colocaram aí muito bem que somos. O livro Conscientização, que livro excelente. Ótimo. A Importância do Ato de Ler, é um outro livro de Paulo Freire, muito importante para o processo de alfabetização. Educação como Prática de Liberdade e Pedagogia da Indignação. Para mim, são obras essenciais, que todos nós, professores, precisamos destas leituras. E o Coletivo Paulo Freire faz o convite a todos vocês. Nós estaremos debatendo estes livros nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Estaremos fazendo o debate de cada livro deste, nas nossas reuniões, e depois fazendo uma discussão mais ampla. Porque esta leitura, ela vai nos encorajar, ela vai nos fortalecer, para que neste momento de pandemia, quando tudo está difícil, quando tudo está escuro, a gente possa ver uma luz que Paulo Freire tem e nos ilumina com as suas obras. Então, eu espero que vocês façam essa leitura, vocês professores, alunos de licenciatura, possam estar se debruçando sobre essas discussões. E, para um segundo momento, eu pergunto às nossas convidadas, o que Paulo Freire faria no ensino superior, neste momento? As discussões são grandes em todos os segmentos. Ensino remoto, educação à distância, ensino híbrido, o que é tudo isso? E como que nós, professores das universidades, podemos agir? O que devemos fazer para nos fortalecer, fortalecer os nossos alunos e fortalecer a educação básica? Jogou duro. Jogou. Jogou duro, viu, Cida? Enquanto eu estou falando da educação infantil, ela vem com o ensino superior. Você viu aí? Mas eu acho que a perspectiva é a mesma, sabe? Eu fiquei pensando aqui, eu vou tentar, viu, Cláudia? Não responder, porque eu penso que é assim, para a gente poder refletir, né? O que o ensino superior hoje, nesse período de pandemia, né?
Mas eu queria voltar um pouco na fala da Gilvânia, quando ela fala de momento de alegria, e trazer Paulo Freire também aqui, né? Que a alegria ela chega apenas no encontro do achado. E essa questão da educação superior em tempos de pandemia, eu acho que é isso que nós estamos buscando, né? Mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, é muito interessante quando ela traz a questão da alegria. E eu posso, e aí voltando, para poder fazer um link com o que você está perguntando, vou tentar, viu, Cláudia? Quando a Gilvânia fala sobre a luta, a educação hoje, o que ela busca? Isso da educação infantil até a educação superior, lutar contra as forças opressoras da sociedade, né? Então, nós temos lá, na perspectiva de Paulo Freire, a educação é um ato político. Então, enquanto ação política, o principal objetivo da educação é fomentar nos indivíduos a libertação da dominação e dos opressores, em quaisquer circunstâncias, né? Então, seja na educação infantil, seja na educação superior, nós temos que buscar esse desenvolvimento, né? Esse processo, buscando, se opondo a períodos anteriores, inclusive, desde a educação infantil até o ensino superior, né? Que não olhando só para as carências e não se preocupando na preparação para o futuro, mas pensando numa perspectiva da transformação social e da busca do ser humano na sua inteireza. E é a partir da educação. Porque educar, no nosso entendimento, aí Paulo Freire dialoga com Vygotsky, educar é organizar a vida, não é? E como é que nós vamos organizar a vida? Não é? Então, nós precisamos mesmo para organizar a vida, nesse momento agora, que nós estamos vivenciando, só mesmo na luta contra essas forças opressoras da sociedade. De que forma? A partir do diálogo, a partir das interlocuções, a partir do respeito, a partir de todo esse aprendizado, todo esse legado que Paulo Freire nos deixou, e mais ainda, né, ele nos ajuda a pensar que não devemos nos preocupar, porque, embora nós estejamos falando da educação superior, que também tem o seu enfoque na educação bancária, né, nós não devemos preocupar com os conteúdos. Eles estão deixando isso, eles estão deixando de aprender. Então, tem que fazer a prova, tem que cumprir o calendário escolar, não pode ter flexibilização, atividade remota, o professor tem que bater o ponto e tem que justificar a presença do estudante. O estudante tem que fazer as atividades em casa e tem que postar na plataforma aquilo que ele fez. É como se fosse, assim, tirar provas incessante. É uma questão que nós nem queremos vivenciar isso na educação presencial. Então, esse é um momento de pensar muito a esse respeito, de como nós vamos estar conduzindo esse processo. Porque, acima de tudo, o que Paulo Freire nos diria, em termos de perspectiva de direito, nós temos direito à vida, direito à saúde. Então, é a primeira coisa que nós temos que buscar. Nós já estamos muito fragilizados em termos de saúde mesmo, saúde mental, né? Por quê? Por esse processo de isolamento social que nos foi impelido. Então, mais ainda, essa pressão das instituições educativas para que o aprendizado aconteça. Que aprendizado é esse? Será que realmente nós estamos, nesse momento de pandemia, com essa possibilidade, né, vamos fazer de conta que nada está acontecendo, eu tenho que organizar todo o meu trabalho, eu tenho que apresentar as atividades que o professor está passando, e o professor, como é que fica a situação do professor também, nessa implicação de cumprimento de carga horária? Então, isso traz um desgaste muito grande para
todas as pessoas envolvidas nesse processo. E aí nós estamos falando da educação superior, mas também estamos falando da educação básica, envolvendo o quê? Envolvendo as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, que nós temos a educação de jovens e adultos, que também está na mesma situação, né? E os seus familiares. Nós temos, Cláudia, nós temos o conhecimento de que muitas famílias, nesse período, elas perderam, tem famílias inteiras que perderam seus empregos. Elas estão sendo o quê? Mandadas embora, né? Estão sendo violadas os seus direitos, inclusive, num período de pandemia, de pelo menos continuar no seu trabalho. Quer dizer, isso é de uma desumanidade que não combina com Paulo Freire e não combina conosco que trabalhamos nessa perspectiva de amorosidade, né, de humanização, dessas relações mais humanizadas. Então, é nesse sentido, em se tratando da educação superior, é que eu penso que ela não difere muito, porque nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de professoras e professores. Depois eu falo mais sobre a educação emancipadora. Perfeito, professora Cida, perfeito. Quando você diz, para Paulo Freire, educar é organizar a vida. Isso é muito importante, isso é muito sério, vai além dos conteúdos. Então, nós não devemos estar pensando, neste momento, em conteúdos. Hoje eu ouvi uma professora da UFMG que ela dizia assim, a vida é única, o ano letivo é a cada ano. Uhum. Então, Paulo Freire, nesse momento, ele vai estar nos instigando a valorizar a vida. E a professora Raimunda Assis entrou há pouco e dizia, Paulo Freire vive, ele está presente na educação. E nós precisamos resgatar Paulo Freire neste momento de pandemia, para que tenhamos coragem de enfrentar esta realidade. Então, a sua fala foi perfeita. É o direito à vida que está em primeiro lugar. Né? E tenho certeza que na visão libertadora, humanista de Paulo Freire, ele diria isso para a gente. Lutem pela vida. Educar não é apenas transmitir conhecimento. É educar a vida, é educar o outro, é educar o sujeito, é caminhar com ele, é dar a mão para ele, é as relações que precisam ser fortalecidas. Né? E aí vamos ouvir um pouquinho a professora Giovânia. Pois é, viu, Cida? Falar depois de você não é fácil, viu? Mas tudo bem, você é a nossa convidada. Cláudia, aproveitando aqui a oportunidade de que uma das grandes, eu diria, marcas de Paulo Freire é a amorosidade, eu não posso deixar aqui de dar um abraço tão carinhoso em Raimunda, que é do meu coração, sabe? De sempre, nossa colega. E também aproveitar, tem uma colega nossa de Minas Gerais, Galdina, ela está participando, ela é da nossa diretoria e é uma das pessoas mais humanas que eu conheço e também amorosas. E a gente precisa trazer um pouco à tona essas nossas relações mais afetivas. Eu vi diversos participantes falando da importância da afetividade nesse momento. Então, eu acho que faz parte do contexto também esse meu momento de amorosidade para essas pessoas tão especiais na minha vida. Mas eu quero dizer, Cida, que eu vou caminhar por aí também. Eu acho que a gente não pode dissociar tanto, né? O que dizer tanto para a educação básica quanto para a educação superior nesse momento. Eu acho que, mesmo com naturezas diferentes, mas nós estamos vivendo os mesmos dilemas, os mesmos problemas e os mesmos enfrentamentos. Né? Eu encerrei meu primeiro momento falando da defesa da escola pública,
e a gente sabe o quanto as universidades públicas estão sendo atacadas, não é? O quanto as universidades públicas, de certa forma, têm sido, nos últimos tempos, né, colocadas em situação de enfrentamento. Então, eu quero começar falando da conscientização, né? Se a gente puder pensar um pouco, né, da educação superior e também desse nosso diálogo com a educação básica, a gente pensar do quanto Paulo Freire defendia o processo de conscientização e da educação como ato político, né? E, nesse sentido, eu acho que precisamos trazer também à tona a discussão de que a gente não pode discutir educação, nem em tempos de pandemia, nem fora da pandemia, descolado de um projeto social e político do país. Então, não é por acaso que todas essas questões estão acontecendo. Então, não é neutra, né? Não tem sido neutras as decisões que nós estamos observando e os encaminhamentos formais com relação ao direito à educação. Portanto, a gente, para ser freiriano mesmo, a gente precisa cultivar essa perspectiva de que a educação é um processo político e está ligada a um projeto de país. Nesse sentido, uma das nossas principais, eu entendo, responsabilidades seria tentar trazer à tona, né, visibilizar aquilo que está sendo escondido para oprimir, né? A gente pensando aí na pedagogia do oprimido, que eu disse que utilizaria muito nas nossas discussões, né? A gente precisa visibilizar aquilo que não está prontamente colocado, aquilo que não está visivelmente percebido. Se a gente não desvela essas relações de poder, se a gente não desvela todas essas questões políticas que envolvem o direito à educação, inclusive agora no momento da pandemia, e isso dialoga, gente, dialoga com financiamento da educação, dialoga com aulas não presenciais, com desvalorização e precarização do trabalho docente, isso dialoga com a educação à distância. Então, na realidade, o Paulo Freire, ele diria lá no Pedagogia do Oprimido, né, precisa visibilizar e dar voz aos que não são escutados. Então, a gente fica se perguntando, nesse momento, nossos alunos estão sendo escutados, os professores estão sendo escutados, as famílias estão sendo escutadas. Então, a gente precisa dar voz a esses atores, né? Escutar todos esses sujeitos que são sujeitos da história. E a gente também precisa fazer um trabalho de desalienação, desfetichização da realidade, né? Se a gente não faz isso, a gente vai sendo envolvido por todo um processo que, supostamente técnico, esconde um projeto político de negação desse direito, né? E de ampliação dessa exclusão e dessa desigualdade. E, nesse contexto, a gente também precisa discutir o processo de mercantilização da educação, que também está ligado a um processo, né, de opressão. O processo de mercantilização está ligado a um processo de opressão. E o Paulo Freire, né, ele lutava por todo um processo pedagógico antiopressivo, por uma educação antiopressiva, né, e insistia que a educação é, sim, né, um objeto político capaz de construir um projeto de libertação. Eu acho que você falou isso quando tratou das obras, Cida falou isso, olha, o que é que a gente quer mesmo? A gente quer que a educação continue sendo um processo, um projeto de libertação. E aí, essa educação precisa partir de uma reflexão crítica e de uma ação transformadora. Se a gente não parte dessas perspectivas, a gente reduz toda essa discussão a processos técnicos apenas, burocráticos, administrativos, e a gente se encanta, né? E se aliena apenas focando nos protocolos. Ora, nada do que está posto aí será resolvido por protocolos. Nós estamos discutindo aí a perspectiva histórica da educação como direito e a defesa da educação pública. Nesse sentido, a gente precisa retomar a conscientização como matéria-prima. Aí a gente está falando da universidade, mas também da educação básica. O professor pesquisador, ele precisa tomar isso
como uma responsabilidade importante, não é? Então, nós estamos vivendo relações de poder que são extremamente perigosas, extremamente críticas, né? São graves as situações que a gente tem nesse projeto Opressão, Libertação, isso tudo está em jogo. Parece que o Paulo Freire ele nos deixa um legado, eu diria, para a gente sobreviver, não apenas à pandemia. É verdade. Mas a gente sobreviver a todas essas nuances da sociedade, aquilo que Cláudia falou, né? Então, como Paulo Freire foi um educador que não se submeteu, né? Paulo Freire não se deixou submeter nem quando foi secretário de Educação. E muitas vezes, quando as pessoas pensam Paulo Freire deu errado como secretário, não, ele deu errado porque ele deu certo, porque ele foi coerente, Então, me preocupa, e aqui a gente precisa, como professor da universidade, como professor pesquisador, a gente também não precisa se submeter a alguns determinismos do presente. A gente precisa pensar exatamente qual é o nosso papel nesse projeto libertador e qual é o papel da universidade no processo de conscientização social. E aí a gente, quando vai para a pedagogia do oprimido novamente, quando tem lá, né, aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, eu penso que nós precisamos estar junto com os esfarrapados do mundo, com os excluídos. A universidade precisa fazer esse compromisso. E eu digo que precisa fazer esse compromisso, e não estou me referindo apenas a um compromisso momentâneo das circunstâncias da pandemia, mas um compromisso político mesmo, né? Um compromisso político no sentido do conhecimento como perspectiva de transformação do mundo, para aquilo que o Paulo Freire chamava desse outro mundo possível, né? Dessa utopia possível da justiça social, da igualdade, da não exclusão, da amorosidade. Por isso que, mais uma vez, Cláudia, para encerrar esse momento, porque a gente vai se empolgando e vai falando demais, a gente precisa dialogar com aqueles outros que estão também nas outras salas nos assistindo, né? Quando você fala da esperança, né? E a gente precisa exercitar isso, né? Da esperança, da raiva, da coragem, da não submissão. E eu estou percebendo que me parece que estamos sucumbindo e nos submetendo a algumas coisas, inclusive com as quais nós não concordamos. Eu acho que é um momento, eu estou com um público aqui, que é um público muito privilegiado, inclusive estou percebendo nas interlocuções. A gente vai se submeter a quê? A gente vai se submeter por quê? Em nome de qual projeto? E aí eu queria deixar, para encerrar esse momento da agora, de que se nós estamos discutindo Paulo Freire, a gente dizer que a gente está discutindo aqui um educador que não se submeteu, um educador que resistiu. Então, eu entendo que um dos nossos caminhos é exercitar essa resistência. Exercitar essa resistência, inclusive e possivelmente ao que vem por decreto. Paulo Freire, quando foi secretário de Educação, e eu li alguns escritos dele, porque tinha muita curiosidade em entender as experiências de Paulo Freire na Secretaria de Educação, ele dizia o seguinte: o que vem por decreto não tem repercussão nas escolas. Não tem. As escolas são mais que decretos. As escolas envolvem mais que decretos. Então, eu acho que talvez a gente precise abrir esse olhar para além desses determinismos e resistir. É isso. Eu queria só comentar uma questão aí que a Giovânia colocou. Posso, Cláudia? Pode sim, professora. Tá. É quando ela fala do dialogismo, né, que ela fala de dar voz, e nós precisamos mesmo, né, para uma educação que se pretende libertadora, precisa promover uma prática
pedagógica pautada no dialogismo. Não tem outra forma de ser, porque é na dialogicidade que constitui a educação, os profissionais da educação, de todos os profissionais da educação, que vão reconhecendo as potencialidades e as peculiaridades educacionais de cada ser humano, né? Porque cada um vivencia diferentes situações, em diferentes contextos relacionais. Então, não dá para colocar tudo numa mesma caixinha, como se todos nós estivéssemos, fôssemos, né, constituídos da mesma forma. Isso aí é aquela questão da educação bancária, todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo, a mesma coisa, aquilo que o professor determina. Então, é nisso que nós precisamos de nos afastar cada vez mais. E aí, sobretudo, nós estamos falando dos esfarrapados, dos excluídos, das crianças, adolescentes, jovens, adultos, invisibilizados, porque eles são invisibilizados, sim. Eles são invisibilizados naquilo que eles realmente são, como seres, sujeitos de direitos, como seres potentes, como seres de possibilidades. E eles são vistos só por um viés de visibilização que, como diz Galeano, tá trocado, é o mundo do avesso. Nós estamos vivenciando o mundo do avesso. Então, hoje, o que os seres, as pessoas menos favorecidas, são vistas pelo que elas não têm, como seres carentes, né? Então, nós precisamos de inverter essa lógica, ainda hoje muito forte, constituída na nossa sociedade. E aí, ouvir e se relacionar dialogicamente com todos e todas pode ser uma oportunidade de construir novas formas de pensar e fazer. Aí sim, né? É com, não é para, mas é com, né? Então, dar ouvidos, sobretudo, às classes populares. Aí, por isso que eu queria falar, sabe, Giovânia, depois que você comentou, né? Desde a infância, a articulação das experiências e dos saberes de todos eles com os conhecimentos a partir das suas experiências, a partir dos seus saberes, e não uma coisa indissociada da sua realidade, que é isso que acontece. Então, a educação, a escola acaba não se aproximando, né? E aí como diz o Alex aqui, os decretos as políticas vêm para alienar e não para transformar a realidade, mas sim trabalhando nessa perspectiva de permanência do status quo. E aí, só um finalzinho aqui que eu quero também dizer, que daí a importância, como Paulo Freire diria, de perguntarmos com quem estou, contra quê e contra quem. Portanto, estou, né? Então, por tudo isso que foi dito, e aí eu vou somar ao que a Giovânia disse, em relação ao que nós temos, tanto recriminado, tudo que tem acontecido, por exemplo, um repúdio ao texto do parecer número 11/2020, que ameaça o direito à educação do público da educação especial, que vocês viram, que até que, enfim, o Conselho Nacional de Educação acatou a recomendação do Ministério Público Federal, excluindo o item de parecer que provocava essa discriminação. Então, tudo é feito nessa perspectiva de discriminação e de exclusão. Nós temos aí também, muito preocupante, a questão do voucher. Nós temos aí a questão da educação domiciliar, que nós temos debatido fortemente, contrário a essa, né, porque só vai favorecer o que já é favorecido, né, as classes empresariais. Então, nós precisamos, sim, de estar atento a isso. E ainda diria Paulo Freire, a superação desses horrores implica decisão política, mobilização popular, organização, intervenção política, liderança lúcida, democrática, esperançosa, coerente e tolerante, né? Então, nós temos que ter coerência
entre o que nós dizemos e o que fazemos. Então, a gente tem cada vez mais se aproximar daquilo que a gente diz, daquilo que a gente faz. Eu acho que aí a gente vai conseguir prosseguir. Perfeito. Professoras, quantas reflexões importantes. Vocês estão demais. Eu acho que, para nós, está sendo de uma riqueza imensa. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Uma riqueza imensa, esse olhar freiriano de vocês. E aí, Giovânia nos traz, dizendo o seguinte, é preciso resistir. É o que Paulo Freire nos diria nesse momento. É preciso resistir. Né? Isso é fundamental hoje aos professores, aos estudantes, seja da educação básica, seja da educação superior. Paulo Freire nos propõe o que nós chamamos hoje de o inédito viável. E o que é o inédito viável? Né? Ele diz, são horizontes de novas ações, de criatividades, que nós precisamos alcançar para melhorar a coletividade, para melhorar a nação, para melhorar a educação. E ele acrescenta, isso só vamos conseguir com o diálogo, com a ética, né, com as interações, com o humanismo, com a afetividade e com a colaboração de todos. Eu acredito que Paulo Freire diria para nós hoje, lutem, continue lutando pela classe popular, pela educação popular. Se querem ensino remoto, dê aos alunos as condições de ter um ensino remoto. Eles não podem, né, ser oferecido a eles um ensino remoto sem as condições necessárias. Né? Então, Paulo Freire vive, está presente em nosso meio, nos orientando, nos alertando destes novos passos, destes novos caminhos. E o tempo nosso passou, o debate foi muito bom, a discussão muito boa. Já passou mais de 1 hora, né? E nós precisamos caminhar em direção às considerações finais. E aí eu gostaria que vocês se colocassem, né, neste momento, fechando o nosso trabalho, a nossa live. Oh, que pena. Que pena. É uma pena mesmo. Passou muito rápido. Foi. Bom, posso falar? Sim. Pode sim. Eu mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi maravilhosa a discussão. E cada vez eu vou me considerando mais freiriana. E a cada dia eu quero esse fortalecimento, sabe? E muito lindo o trabalho que vocês realizam, muito importante, né? Significativo. E nós temos mesmo que trabalhar nessa perspectiva de transformação social. E aí, Paulo Freire, de novo, né? Quando ele fala, é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem muita gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Né? Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. E nós estamos aqui porque nós somos resistentes, nós vamos à luta, vamos resistir e não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Gente, muito obrigada, viu? Esperançar é se indignar, como disse um colega aí há pouco, né? Professora, perfeito, perfeito. Giovânia. Que momento maravilhoso esse, viu, Cláudia? Muito rico. Eu quero muito agradecer a você, mas tem algumas coisas bem breves que eu queria dizer sobre o próprio Paulo Freire, para que a gente deixe aqui uma mensagem mesmo de esperança e de possibilidades, não é?
O Paulo Freire dizia que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Portanto, ele acreditava que, por mais que fosse complexa a situação, havia alternativas. E aí, para falar dessas alternativas, eu queria destacar 4 pontos que, para Paulo Freire, eram muito importantes, né? Primeiro, que a gente não pode dicotomizar razão e emoção. E aí ele dizia de algumas virtudes fundamentais, que eu acho que devem ser muito caras a todos nós, especialmente nesse momento de pandemia. A primeira delas é a amorosidade. Quem não tem amorosidade não é capaz de se comprometer com o mundo. Não. A segunda delas, a coerência, né? Que a gente possa diminuir cada vez mais a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz. E aquela pergunta de Cida, eu acho que ela pode ser orientadora das nossas decisões. Contra quem e contra quem essa minha decisão sinaliza? Né? De que lado eu estou? Né? Que projeto eu quero construir para meu país? Como a educação pode contribuir para esse projeto? Então, essa é uma outra questão. A terceira virtude, a tolerância. Né? Esse é um momento também da gente dialogar muito, e dialogar, inclusive, com o antagônico, aqueles que pensam diferente, respeitar todas as pessoas, ter muita seriedade ética, inclusive para as tomadas de decisões, porque a ética, segundo Paulo Freire, ela é, digamos, iluminadora, para que a gente não tenha medo de enfrentar momentos difíceis. Então, se a minha decisão é a partir de uma visão ética da realidade, isso é mais fácil para que eu possa enfrentar. E a quarta virtude é a conscientização. E aí a gente precisa realmente ter ações de engajamento com a sociedade. Olha aí a nossa Cida no MIEB, e eu também, viu, por causa da professora Cláudia, sabe, eu estou vendo aqui vários alunos nossos do curso de especialização, que saudade dos alunos da especialização. Falando da educação infantil, né? A gente não pode deixar de ser militante. Absolutamente a gente não pode, não é? E, portanto, Cláudia, só para encerrar mesmo, a gente não pode se furtar a essa revisita a Paulo Freire. Não. E aí eu queria dizer das palavras que, para mim, ficam desse nosso debate hoje aqui, dessa nossa conversa tão gostosa com Cida, que eu já faço questão de agradecer e dizer para todos. Eu assisti uma aula de Cida na UNB, eu fui lá conhecer os alunos de Cida, que foi um grande privilégio na minha vida, né? Eu comi um sanduíche com Cida no restaurante universitário, e eu fui para os embates do PNE, das conferências com Cida. Então, é companheira dessa trajetória. Então, as palavras, amorosidade. Eu comecei com palavras, eu quero encerrar com as palavras. Amorosidade, conscientização, compromisso, diálogo, razão e emoção, indissociáveis, esperança. E talvez uma palavra que reúne tudo isso, praxis. Então, eu quero deixar essa mensagem que nós precisamos realmente construir essa possibilidade de transformação do mundo. E é juntos que a gente vai fazer isso. Juntos, todos. Parabéns ao coletivo. Parabéns a Cláudia. E eu preciso agradecer a Enilda, que nos recebeu, né, grande educadora de Ilhéus, do sindicato, né, uma mulher guerreira, que nos recebeu nessa sala do streaming. Enilda também é freiriana e reflete tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Gilvânia. Resistência sempre. Paulo Freire, como disse Cândida aí, hoje e sempre, né? Eu quero também agradecer à professora Cida Camarano. Foi uma alegria imensa lhe conhecer, professora. Eu o seu perfil, a sua dedicação, a infância, né? O seu ar é freiriano. Você mostra isso nas suas palavras. Agradecer à professora Gilvânia, né, que foi assim, quando fiz o convite, ela disse, sim, claro, topo, né, e que trouxe para a gente tantas contribuições importantes hoje. E eu queria finalizar fazendo uma homenagem à professora Raimunda Assis.
Porque eu sou freiriana, Raimunda, porque conheci você. Ai, que lindo. Eu sou freiriana, Raimunda, porque eu acompanhei a sua luta. Você é uma mulher forte, guerreira, crítica, politizada. Você fez parte da luta que trouxe Paulo Freire ao UESC. E eu me lembro muito bem disso. E foi a partir daí que eu comecei a me dedicar a Paulo Freire. Então, a você, Raimunda, o meu carinho especial. Eu quero também dedicar essa live à nossa aluna Janaína. Né? Janaína também uma lutadora, batalhadora, que nos deixa, mas deixa também a sua força. Essa live está dedicada também a essa nossa aluna Janaína. E agradecer ao Departamento de Letras e Artes, ao Departamento de Ciências da Educação e todas as pessoas que colaboraram conosco para que esta live acontecesse. A Lívia, a Lília, a Nilda, e foi um sufoco no início, a gente está aqui com a cara assim, alegre e tal, mas passando assim, os momentos difíceis no início, né? E estas pessoas deram as mãos, como Paulo Freire diz, dê as mãos uns aos outros que vocês vencem, né? E foi por conta destas pessoas que vencemos, estamos aqui, estamos concluindo um belo trabalho. Agradecer a todos os participantes. Gente, que alegria ver vocês, ver as mensagens, né? Muito emocionante para mim estar aqui neste momento hoje. E dizer o que Paulo Freire, complementando, já que vocês encerraram, né, com uma mensagem mesmo freiriana, trazer também um pensamento freiriano para encerrar. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, gente, é esperançar, é resistir, é continuar firmes e fortes. Este é o recado que Paulo Freire nos manda. Firmes e fortes. Obrigada a todos. Um grande abraço. Abraço aí. Continue aí, Cida. Continue aí.